Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live. Fazia tempo que a gente não fazia uma live, né? E hoje nós vamos ter uma live muito especial aí. Eu já começo a falar mesmo esperando o pessoal entrando, porque vai ficar gravado, né? E aí eu acho que a gente acaba deixando gravado, o pessoal vai vendo conforme for assistindo, a gente já começa falando com o pessoal. Então tá aí, gente. Vou então esperar o pessoal entrar, né? Já dei boas-vindas aqui para quem vai assistir gravado. E também esperar o nosso convidado. Afinal de contas, hoje nós vamos ter a participação do Dr. Flávio Brito. E vai ser um assunto bem bacana, bem interessante. Então vamos lá, esperando o pessoal chegar e o nosso convidado também, né? Eu tô falando aqui com o pessoal, vou avisando o pessoal que eu tô entrando, que eu tô chegando. Aliás, quando a pessoa for entrando aqui, a gente já vai... Deixa eu atualizar aqui, para o pessoal já começar a chamar o pessoal. Opa, nosso convidado já entrou. Deixa eu tirar o som desse outro aqui. O pessoal está entrando aqui, vamos lá então. Meu convidado já chegou, deixa eu chamá-lo. Aliás, enquanto ele está entrando aí, quero agradecer a Persa Uniformes, não sei se dá para ver meu uniforme, olha, meu nome é Cláudio. Persa Uniformes, que fez aí o nosso uniforme atualizado, né, com o novo logo, novo site. E mandei aí a solicitação para o Flávio Brito, só esperando ele entrar. Vamos lá, então, Flávio Brito. E aí, o pessoal for entrando, eu quero lembrar o seguinte. Boa Opa! noite! Tudo bem? Estamos com ele. Tudo bom, Flávio Brito? Doutor Flávio Brito. Tudo Falar bom. doutor, né? É meu amigo, mas agora na live a gente tem que falar doutor Flávio Brito. Oh, que é isso, Parra. Obrigado Mas pelo olha, convite. deixa eu só avisar o pessoal que está entrando aqui, gente, ó. Quero lembrar o seguinte, vamos ter essa live. Eu aviso já logo de cara, tem hora que eu não estou olhando para vocês, mas eu estou aqui ouvindo o doutor Flávio Brito, porque eu estou com o computador aberto aqui na minha frente e um outro celular também monitorando, falando com o pessoal, tá? Então, não é que... Senão tem gente que me xinga, sabe? Já aconteceu de gente falar, credo, que falta de respeito, o convidado falando e você não está olhando para ele, tá? Então, já estou avisando que eu estou monitorando tudo aqui. Tem Para a uma gente jovem começar... que já está Oi. preocupada. Quem é? Jair. É, a Jailza. O pessoal está entrando aqui Tá bom. e o pessoal está já preocupado por causa do tempo, né? Do horário que a gente colocou 7 horas e tal, mas aí sempre ao vivo tem aqueles perrenguezinhos. Mas Então quem tá aí a sabe, Ana Paula. A gente, se não souber, a gente aprende na marra, né? Não? é isso Se aí, tiver Parra. medo, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Se tiver, tem que meter a cara. Que maravilha. Tá bom. Gente, para a gente começar nosso bate-papo, nossa live, eu quero apresentar, então, falar um pouco do doutor Flávio Brito, psicólogo, life coach, consultor terapêutico, palestrante com experiência internacional. Ele estudou resiliência psicológica na Universidade de Harvard, adoro falar essa palavra, e TCC no Instituto Beck, nos Estados Unidos. Brasileiro, mas hoje ele vive na Nova Zelândia. Senhoras e senhores, com vocês, Dr. Flávio Brito. Muito obrigado, Pássaro. E mais uma vez, só lembrando aí, como eu estou aqui na Nova Zelândia, deixa eu ver aqui, são 11 horas e 11 minutos, né, para vocês aí. Da manhã, né? É, da manhã, De, isso. de De sábado. sábado. Então, eu sou o homem, eu costumo dizer que eu sou o homem do futuro, né? Opa! Eu estou esperando vocês chegarem. Já estou aqui. Então, essa é uma coisa interessante, né? Porque essa questão de fuso horário, né? Alguém diz assim, vamos jantar. Enquanto você está jantando, eu estou começando o dia, né? Então, são essas diferenças, Exatamente. mas são coisas que se ajustam, né? O mais importante agora é nós podermos estar juntos e a tecnologia está me ajudando a estar em contato com vocês aí no Brasil. E toda vez que eu faço uma live, é um pouco
do meu país, do calor do país que vem das pessoas aí, que vem para mim. Eu me sinto como se eu estivesse lá. Então, é muito bom. Então, boa noite a todos, bem-vindos aí. Vocês sabem que o tema de hoje é a importância do equilíbrio mental em tempos de crise. Mas só lembrando que o equilíbrio mental ele é importante em qualquer época. Mas nos momentos de crise se torna, assim, algo essencial, porque senão vai afetar, você pode aí desenvolver transtornos mentais que podem fazer com que você fique impedido de realizar seus sonhos e de continuar dando sentido à sua vida, porque os transtornos realmente têm afetado muitas pessoas. Até porque a Organização Mundial de Saúde já tinha, há alguns anos atrás, já vinha dizendo que 2020 seria o ano em que a depressão se tornaria a doença mais incapacitadora do mundo, né? Mas nós estamos vendo aí que não só a depressão, mas a ansiedade também está se tornando algo assim muito forte. As pessoas estão desenvolvendo bastante ansiedade, principalmente que agora nós estamos com essa situação da Covid-19 no mundo inteiro, né? É uma doença que está afetando. E a gente está vendo também aí que existem sequelas, né? Pós-Covid, pessoas. Então, precisa se prevenir. Isso aqui é muito importante. Então é isso, Parra. É bem lembrado o que você falou aí, porque assim, quando a gente fala da depressão, né, Flávio, a gente tem um leque de outras doenças Sim. que acaba sendo muito próxima, que talvez até às vezes confunda um pouco, né? As pessoas às vezes podem confundir a crise de ansiedade, como você citou, o pânico, ele acaba sendo, vamos dizer assim, que elas são meia-prima da depressão, não seria mais ou menos isso? Sim, eu costumo dizer que são primas e irmãs, depende da situação, que andam de mãos dadas. Quando uma se manifesta, a outra vem logo junto, né? Isso Exatamente. é algo que tem acontecido com frequência. E uma coisa, Pássaro, que é muito importante aqui, por exemplo, a ansiedade, às vezes, pode ser confundida com o medo, tá? Só que, assim, o medo, ele tem algo, é um acontecimento real que está à sua frente. É algo que, por exemplo, você está andando na rua e, de repente, alguém puxa uma arma. Então, você sabe que naquele local ali já aconteceu e acontece com outras pessoas. Então, você sabe que é uma coisa real. Então, tem que tomar cuidado. Vamos dizer, uma vez eu fui num zoológico e tinha lá um animal feroz pulando de um lado para o outro e dizia, ó, não encoste, não tente alimentar. Ou seja, coisa real. Agora, a ansiedade, muitas vezes você está ali e você começa a ficar com medo, ansioso, palpitação, suar frio, as mãos trêmulas, boca seca. Então, todos esses sintomas físicos, né? Além daquelas coisas, eu vou morrer, e pode se transformar num pânico, né? Parece que o coração bate aqui, assim, parece que vai sair pela boca, né? Exatamente. O coração, ele começa a bater, né? Muito forte, aquela taquicardia, e daqui a pouco acha que passa pela garganta, parece que vai sair pela boca, e os pensamentos, você vê, mexe com sua emoção, você vê que é uma construção aí, e tem uma ligação. Você tem a questão química, com certeza, nessa hora, né? Você começa a ficar trêmulo, e aí as suas mãos começam a tremer, boca seca, você começa a sentir o coração batendo muito forte. E os pensamentos que são criados na hora são os catastróficos, né? Vou morrer. É uma confusão mental, né? Confusão. É uma confusão que dá. Isso. E aí vem junto, o medo mesmo. Aí tem um medo junto, né? Mas só o medo separadamente não quer dizer que é ansiedade, né? Medo de algo que realmente é real. E a pessoa fica naquilo, e ela começa a criar situações, né? Não tem ninguém aqui, ou e se aparecer um ladrão, ou seja, você vai criando coisas naquele momento que vai piorando, né, a sua situação. E depois disso, você pode continuar com pensamentos catastróficos, né?
e ter medo de tudo. Então tem que tomar muito cuidado, né? E se... Rita, eu peço desculpas se eu começar a dar um sorrisinho, que às vezes eu estou lendo o que o pessoal vai escrevendo aqui, Tudo bem. e às vezes acaba e não consigo controlar. Aqui, o Luciano acabou de mandar aqui live com Miranda de O Diabo Veste Prada. Por causa do cabelo, né? Esse é uma figura, essa é a minha figura. Mas Essa foi boa. parabéns, Clau, a minha querida amiga Maria Clara, falando parabéns, Clau, pela matéria. E Boa noite. Flávio, é bom que de repente o pessoal quiser mandar alguma coisa que se familiarize, né, com o assunto, pode mandar que a gente vai falando aqui. Perfeito. Então, o equilíbrio mental. Vamos entender aqui. Boa noite, Raquel. Bem-vinda. O equilíbrio mental, ele é extremamente importante nos relacionamentos, por exemplo. A gente sabe que durante a pandemia, eu acho que você deve ter lido, você bem atualizada, em diversos países do mundo estavam se relatando aí divórcios por causa da pandemia. Mas por quê? Os jornais estavam relatando que as pessoas, por ficarem em casa, falta de costume, de conviverem, você vê como que é a coisa, né? As pessoas convivem tanto, às vezes, pelas mídias, até as famílias. Eu já vi situação da pessoa estar num quarto, um filho no quarto, o pai na sala, a mãe no outro quarto, ou em um outro cômodo, e eles estarem se comunicando pelo celular. Pelo celular. Em vez de estarem conversando, né? É uma coisa assim, mãe, tem o jantar. Ah, meu filho, vou servir daqui a pouco. Aí o pai, não, mas eu não gostei. Então as pessoas acostumam a não ter esse relacionamento. Então, eu fico pensando, a outra coisa é o dia a dia. Então, divórcios aconteceram durante a pandemia e as pessoas ficam pensando, mas como isso? Às vezes o que acontece? A pessoa está acostumada a ir para o trabalho, acordava cedo, o outro também ia para o trabalho. Alguém, às vezes, tinha um horário diferente, ficava em casa sozinho, gostava de ligar a televisão, só tem uma. Aí, quando fica na pandemia, está todo mundo no mesmo horário querendo assistir programas diferentes. Não estão acostumados a dialogar. E aí vem a questão do individualismo. Ou, sei lá, tem um computador só na casa e todo mundo quer usar ao mesmo tempo. Ou a questão Wi-Fi, né? Wi-Fi fica mais fraco porque todo mundo quer fazer alguma coisa. O barulho, não, porque eu gosto de silêncio nessa hora e tal. Então parece assim que a família não sabe mais lidar. As pessoas não sabem mais compreender o outro, não sabem ceder, não existe mais, não sentaram. Então, o conselho que a gente dá nesse momento é que, como tem uma situação diferente, se tem um lockdown, é a família sentar e fazer um planejamento diário, um planejamento semanal, o que cada um gosta de fazer, porque como cada um tinha a sua rotina de trabalho, de estudo e de sair com amigos, e agora não pode sair com os amigos, no caso do lockdown eu estou falando, né? Não pode sair não pode, não tem aula na escola. A outra coisa que muda, muitos têm que estudar online, né? Então, ele tem que usar ali o computador e às vezes um barulho que está sendo feito e estressa. Muitas pessoas ficam estressadas por ficarem muitas horas, porque essas aulas podem durar 5, 6 horas de aula, sentados também, que já cria uma situação. Então, por isso tem que haver um planejamento e tem que haver compreensão, né, entre os familiares para que cada um possa usar o tempo de forma adequada, né? É isso. Eu acho que também você falou uma coisa interessante, que quando você estava falando, estava pensando assim também, também tem que haver, no caso da compreensão, às vezes a gente tem que tentar se policiar, procurar ser grato, né? Vamos tentar olhar de uma forma para aquele desafio com um pouco de gratidão. Poxa vida, a gente está passando por isso, tal, 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 porém, tem o lado bom, né? Tentar olhar o lado bom das coisas para tentar amenizar um pouco mais esse comportamento que pode, esse problema que pode surgir, né? Sim.
E assim, Pássaro, uma coisa importante também. Por exemplo, aqui, no primeiro lockdown que nós tivemos aqui na Nova Zelândia, foram 6 semanas. Então, pensa bem, 6 semanas. Eu tinha um filho de 18 anos, acostumado a sair, ele pratica jiu-jitsu, ele não pôde praticar mais, ele tinha um monte de coisas que ele queria fazer, sair com os amigos, acabou. Lockdown, tem que ficar em casa. Mas foi interessante. O que nós fizemos? Fizemos uma programação em que nós começamos a jogar jogos de tabuleiro. Em vez de ficar fazendo jogo da internet para ficar... Porque quando você está no lockdown, você já vai usar a mídia bastante. Porque para conversar com as pessoas... E você pode ficar também muito tempo nas redes sociais. Então a gente sentava, você pode jogar um dominozinho, uma dama, outros jogos de tabuleiro, pode de Uno, sei lá. Palavras cruzadas. Isso. Uma coisa que eu falei num programa, eu fui entrevistado também, eu já tive algumas lives com o pessoal da Espanha, e também numa live recente, eu falei sobre a cozinha interativa. O que é a cozinha interativa? Por exemplo, eu e você vamos comprar os mesmos ingredientes e vamos entrar numa live como essa aqui. E aí a gente começa a conversar e cozinhar ao mesmo tempo. E no final vamos ver legal. E nisso a gente traz a família e aí conversa uns com os outros e tal. A gente senta e janta junto de forma interativa. Isso você pode fazer com jogos, pessoas fizeram isso em família. Eu mesmo fiz várias reuniões com as minhas filhas que estão no Brasil. Só está eu, minha esposa e meu filho aqui. E nós fizemos várias reuniões, brincadeiras interativas, não é? Nós também líamos alguma coisa juntos e compartilhávamos o que estávamos lendo. Às vezes a gente parava para falar de coisas da infância delas e lembrando, e a gente começava a rir, aí mostrávamos fotos que um tinha. Eita, essa foto eu não tinha, eu não lembrava disso. Então esse bate-papo criava uma conexão mais forte, mesmo à distância, porque pensa bem, Nova Zelândia para o Brasil, a distância é muito grande, né? Mas nós mesmo assim estamos conectados. Por isso, eu não gosto muito de falar de distanciamento social. Eu gosto de falar, de dizer que é distanciamento físico, mas não social, porque conectados nós precisamos continuar. Só fazendo uma parte aqui, a minha professora de resiliência psicológica da Universidade de Harvard, recentemente, eu acho que há 2, 3 meses atrás, ela participou de uma conferência mundial, a doutora Shelley Carson, e ela estava falando sobre o cérebro humano ser um cérebro social. Por isso, eu volto a frisar, é muito importante que as pessoas entendam que o fato de estar no lockdown não significa que você está no isolamento social. Você está no isolamento físico de outras pessoas. Mas use a tecnologia para manter-se conectado. Porque o nosso cérebro é um cérebro social. Isso significa, só para nós termos uma ideia, e a gente sabe disso, mas precisa lembrar. Quando nascemos, vamos dizer, o recém-nascido, ele precisa de um outro humano para poder estabelecer a arquitetura do cérebro dele. É um outro humano que faz com que você entenda o que é ser humano. É um outro humano que compartilha com você o que é sentimentos. Então, é sua mãe, é o seu pai. São esses primeiros relacionamentos que vão moldando o nosso cérebro. É tanto que até os 5 anos, por exemplo, de idade, o cérebro em desenvolvimento, ele nasce aí com 1/4 do cérebro desenvolvido. Quando ele está com 5 anos de idade, já tem 90%. Com 3 anos, tem 80%, só para ter ideia. 3 anos. Então, é um desenvolvimento muito rápido. São muitas conexões. E a gente aprende através dessas interações, né? É assim que a gente aprende, com o toque, o abraço. Por isso que é importante uma mãe, um pai, abraçar o cuidador, estar ali próximo daquela criança, mas ao mesmo tempo está ensinando sobre a empatia, sobre as emoções, saber nomear. Isso tudo vai ajudar você
no futuro a saber lidar com as situações, quando você aprende, né, desde cedo com essas interações. Então é muito importante, né, as interações, porque a ansiedade, a depressão, muitas pessoas podem ter aí predisposição genética e outras podem adquirir ao longo da infância, mas também pode adquirir na adolescência ou na idade adulta. Mas se na infância ela tem cuidadores que se importam, que estão ali moldando, ensinando empatia, estão trazendo momentos bons, a arquitetura do cérebro vai estar pronta para esses desafios no futuro, né? A probabilidade de depressão durante esse período, né, mais homem ou mulher? Tem alguma assim como, Sim, sabe, quem se afeta mais? as pesquisas no Brasil, por exemplo, elas dizem que em torno de 5,1% são homens, 3,6%, desculpa, 5,1% mulheres ou mais, em algumas até 7%, e os homens ficam em torno de 3,6%. Tanto ansiedade como depressão. Entendeu? Ou seja, mulheres... Acaba ficando assim quase muito perto, né? Se você for olhar que 5,1 as mulheres e 3,6 não é tão perto quando a gente vai pensar em números, não é? Mas as mulheres têm mais. Sim. Vamos pensar aí, por exemplo, mas tem algumas razões, né? A questão hormonal é uma delas. Hormonal, sim. Isso. A outra coisa são ainda os vários papéis desempenhados pela mulher, não é? Que a mulher tem uma preocupação um pouquinho maior. E mais detalhes também. Por exemplo, como ser mãe, ser esposa, e às vezes tem que trabalhar, e você chega em casa e tudo isso tem... Se não houver uma boa sintonia e um bom sincronismo entre o casal, isso pode ficar um peso também muito grande para a mulher, entendeu? Então é muito importante. Ou no caso a mulher sozinha, né? Você tá usando o exemplo do casal, mas às vezes tem muitas mulheres que estão sozinhas, trabalhando, cuidando de casa, cuidando de filho, cuidando de conta. Sim, tem que cuidar dela. Isso. Aí você vai agravando mais ainda. Você tem questões hormonais, tem a questão de estar sozinha, o estresse de ficar pensando nos filhos, né? Como que eles estão? Será que eles... Porque a mulher preocupa com esses detalhes, entende? Será que eles estão se alimentando bem? Será que ele já foi para a escola? Então tudo isso fica muito mais forte na mente feminina. Então nós temos que agradecer muito pelas mulheres, pelo que elas fazem por nós e pela preocupação que elas têm em cuidar muito bem de nós, né? A Jailza acabou de falar a Euzinha, né? Ela é uma dessas que fazem esse duplo papel e tendo que sair muito bem. Aliás, para quem está chegando agora, para quem está na live, gente, muito obrigada por vocês estarem com a gente aqui. Clica no coraçãozinho, porque sabia que quando você fica clicando no coraçãozinho que tem aí do lado, fica aparecendo uma... Como é que fala, gente? Chama a atenção de quem está passando pelo Instagram, entendeu? Quem é amigo do Brito ou meu, vai ficar chamando a atenção que está tendo uma live. Então, fica apertando no coraçãozinho, manda um aviãozinho lá para chamar o pessoal, tá bom? E participe da nossa live também. E quem Brito, sabe esse avião traz vocês para cá ou eu para lá. Como é? Não entendi. Ela colocou notifica, isso mesmo, notificação. São as notificações que ficam aparecendo em cima para o pessoal que está online, aparecem as notificações. Obrigada. É isso. TMI Santos. Acho que é isso. Eu estou enganado ou deu uma queda aí, Pardo? Alguém pode digitar aí se você... A gente está tendo um pequeno delayzinho parada aqui. Não sei o que aconteceu. Acho que, pelo menos para mim, parece que é você que está parando aí. Não sei se tem algum problema com a tua... Eu acho que deu uma travada. Foi, Pardo. Travou um pouco, mas acho que voltou. A Vilma falou que é para levar você para Manaus. Eu estou te ouvindo agora. Ok. Está me ouvindo?
Ah, sim! É, a pessoa está falando. Povo maravilhoso, meu amado povo, terra abençoada. Grande abraço aí, ó, virtual aqui. Sinta o meu abraço e meu amor. Eu acho que voltou agora, né, Ah, pessoal? acho que agora tá Olha, normal. tem uma amiga É, da Espanha Brito, que está conosco. oi. Eu falei que tem uma amiga da Quem Espanha é? aí, ó. Bem-vinda, Dagmar, Ah, da legal. Espanha. Brito, você estava falando Então tá, Paulo, agora há pode. pouco sobre esse distanciamento apenas físico, né? Que a gente não deve deixar que o distanciamento social aconteça e a gente acaba se isolando. Eu lembro que no começo da pandemia, o ano passado, talvez, eu não me lembro a data, mas talvez junho, julho, por aí, eu fiz uma brincadeira com o grupo de amigos. Pelo WhatsApp, eu chamava 4 pessoas. Agora parece que você já consegue fazer com mais pessoas pelo WhatsApp, mas na época que eu fiz, só dava para colocar a tela com 4 pessoas. E eu fazia, dava print, e depois eu publiquei no meu Facebook falando que mesmo a nossa distância, a gente podia conseguir falar com nossos amigos, tentar ser criativo usando a ferramenta da internet. E foi bem legal, o pessoal achou assim, uma coisa bem diferente ter feito isso. Então a gente tem que usar de criatividade, né, Brito? E poder tentar fazer isso que tu falou, o distanciamento ser físico, mas não social. A gente não se esquecer da nossa família, de quem está, amigos que estão mais longe. Então, usar essa ferramenta que é a internet. Perfeito. E assim, é muito importante, uma outra dica que eu tenho dado para as pessoas é o seguinte: se você está em casa, se você é casado e tem filho, ou não, não é? Mas se tem uma família e todos querem, tem espaços dentro da casa, se você tem filhos principalmente, distribui espaço. Por exemplo, um espaço para as crianças brincarem e espaço que elas podem fazer barulho, tá? Você pode ter um outro espaço que seria um espaço comum para todos, que é aquele momento em que está ali, vamos dizer, mãe com os filhos, ou pai com os Aham. filhos, ou toda a família juntas. E tem um outro espaço, que é o espaço em que, quando chegar naquele espaço, sabe que ali é um espaço para coisas quietas, calmas, né? Que seriam para ler, seria para meditar, etc. Porque é importante que durante esse momento aí, as crianças, você não pode toda hora ficar dizendo para eles, não, filho, não faça isso, não, não brinque. Eles não podem ficar desse jeito. Eles têm que ter o espaço deles em que eles podem brincar e fazer o barulhinho deles. E um outro espaço que eles sabem, bom, agora é hora de fazer brincadeiras que não vão ter correria e nem tanto barulho. E ter o espaço da família. Então, se você conseguir distribuir esse espaço na casa e os horários que cada um pode fazer essas tarefas, que é muito importante, né? Que É quando o tal do planejamento que você falou no começo, né? porque você vai evitar aí alguns dissabores. Porque você imagina, você já está, você não vai trabalhar, tá? Você está acostumado aí. Você não vai para a escola. Você não encontra seus amigos. Você não pode jantar fora. Você não pode ir para um parque. Você não pode fazer mil e uma coisas. E aí você fica em casa e agora você não pode dar um pulinho. Não pode... Criança, adolescente, precisa de algum movimento, né? Eu, por exemplo, eu e meu filho, nós estávamos conversando, ele é muito agitado, né? Ele gosta de fazer esporte, futebol, etc. Então nós compramos aquele punching bag, que é aquele saco para lutar boxe, né? Então ele fica treinando aqui nos momentos que vagos a gente brinca juntos, faz algumas atividades, então é muito legal. Mas tem um local certo para fazer isso, né? Que fica aqui fora. E aí quando a gente vem para cá, aqui onde eu estou agora é o ambiente da família. Aí depois tem o outro local que cada um usa para que quer fazer suas coisas mais calmas. Então, aqui faz o churrasquinho aqui fora também. E aqui é o local onde você brinca de bola, vai passear pelo jardim. Então, tem essa divisão, ela é muito importante e o planejamento também. Porque, senão, quem não planeja, planeja falhar. E aí você não. E outra coisa, você não pode ficar criando estresse no ambiente familiar. Isso é muito ruim. Porque o ambiente familiar
é um ambiente em que você deve se sentir confortável. É um ambiente onde você deve estar realmente relaxado dos desafios que você tem lá fora. Tem que ser um local de conforto, de prazer. Então, Uma é coisa muito que eu importante. aprendi com minha família, com meus pais, desde pequenininha, que nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. E é bem por aí, né? Tem que ser um local realmente nosso refúgio, um lugar de paz, tem que ser. Olha só registrar aqui, uma amiga minha aí que eu fiz uma live com ela, a Alessandra, ela mora lá também, é uma brasileira que mora na Espanha. Tive o prazer de fazer uma live com ela. Bem-vinda, Alessandra. Minha filha Bárbara também está aí. Tem também a Daniela, que é uma amiguinha que eu tenho aí lá na Espanha, que também está conosco. E é muito bom. Eu falo Mas, espanhol com ela, ela mas me ajuda. são brasileiros ou são... A Alessandra é brasileira, Daniela, Aham. acho que ela nasceu em Buenos Aires, mora na Espanha, não é? Isso. Boa noite, Alessandra. Bem-vinda. Bom ter você conosco aqui na nossa live. Ela é coach, é muito boa. Então é isso Tem aí. muita Temos gente entrando aqui. amigos aí da Argentina que estão morando na Espanha e brasileiros também. O pessoal quiser falando aí, ó, boa Sim, noite, de Farra, você estava onde falando é e alguma tal, coisa? legal Desculpe aí que para a gente poder identificar todo mundo aí. Ah, eu queria que você falasse, deixa eu ver o Pessoal, tempo aqui, nossa. A gente já passou meia hora isso. Se você... da nossa live. Eu queria muito que a gente falasse um pouco, porque vai ter um workshop que vocês estão preparando, né? Você e mais dois outros profissionais. Ok, pessoal. Eu tenho também aí, só dar um oi para a Aldenice, minha sobrinha. Acho que ela está morando na Bahia, né? Boa noite. Então, olha só, nós vamos ter aí a nossa preocupação, o workshop é exatamente esse. É o equilíbrio mental em tempos de crise. Lembrando, mais uma vez, né? Bem-vinda, Silvia. Silvia, né, Faria, está conosco também aí. Então, o equilíbrio mental, como eu já disse antes, ele não é importante só em tempos de crise. Mas em tempos de crise se torna ainda, né, crucial, essencial, porque senão o desafio se torna cada vez maior, né? E pensando nisso, olha só, nós vamos ter aí um workshop online, via Zoom, no dia 17 de janeiro, às 17 horas no horário de Brasília. São mais de 4 horas de workshop, em que nós vamos ter aí 3 profissionais. E pensa bem, nós temos aí um médico, que é o Dr. Carlos Machado, que tem mais de 45 anos de experiência, é PhD da medicina preventiva. Ele fez estágio em Nova York, no Hospital de Câncer. Ou seja, é um homem altamente qualificado e que vai estar falando aí desses sinais físicos da pandemia. Vai estar falando também coisas como insônia, como afeta essa fase que nós estamos. Também nós vamos estar falando aí sobre pânico e outras situações. Então, ele vai ajudar muito nessa parte física, né? E a conexão, é lógico, que tem conexão com o mental e emocional. Mas nós temos também o Leandro Souza, que, se eu não me engano, ele está morando em Belém. Ele, que é carioca, e é terapeuta holístico. Ele vai estar explicando sobre a forma adequada de respirar, principalmente sobre a respiração diafragmática, que usa-se muito para acalmar o sistema límbico, que é o nosso sistema emocional. Eu uso bastante, né? E ele vai também fazer uma meditação guiada. Com certeza vai ser muito bom. Isso mesmo, Alessandra, vai ser um show. A Alessandra conhece aí o Dr. Carlos. Eu já fiz lá também com ele, com a Alessandra também. São pessoas muito boas. E eu vou estar falando sobre 3 temas. Eu vou estar falando sobre a resiliência psicológica e vou estar falando também sobre como manter o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, usando a resiliência e como você pode passar por esses momentos desafiadores e ainda manter o equilíbrio e tirar lições positivas, mesmo diante dessas
situações negativas. Vou estar falando também, esse é o primeiro dos meus temas. O segundo é sobre crenças limitantes versus crenças potencializadoras, né? O que são as crenças? Eu vou estar explicando a raiz dessas crenças limitantes. Como que a gente, ao longo da vida, cria essas crenças e por que elas são tão enraizadas, não é? Mas, mesmo assim, eu também vou ensinar como substituir essas crenças limitantes que impedem você de progredir, que impedem você de acreditar em si mesmo, impede você de ter bons relacionamentos, impede você de confiar que o mundo pode ter boas oportunidades para você. Enfim, as crenças limitantes, elas fazem com que você não tenha um bom relacionamento consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Então, você tem uma visão negativa sobre esses três aspectos. E isso é algo que não vai ser muito bom para você, não é. E a outra coisa é que, se você aprende a substituir essas crenças limitantes por crenças potencializadoras, por que eu chamo de potencializadoras? Porque, na verdade, você, eu, todo indivíduo, cada indivíduo tem potencial. O que acontece é que, muitas vezes, você criou essas crenças limitantes por causa de experiências da sua infância ou da adolescência. Isso foram registros emocionais, porque o que acontece? O nosso sistema límbico, ele desenvolve muito mais rápido do que o nosso cérebro pensante. E por isso, os primeiros registros que nós temos são registros emocionais e são muito fortes. E eles ficam de forma inconsciente, eles se manifestam de forma inconsciente. Por exemplo, a emoção, eu vou explicar um pouco mais sobre a emoção e dar detalhes, mas a emoção, ela se manifesta em nós de forma inconsciente. Você não decide se a emoção se manifesta ou não. Ela se manifesta. Porque a emoção, ela é como um mensageiro. Está dizendo que alguma coisa está acontecendo. E ela pega padrões da sua infância, coisas que aconteceram, e vai buscando semelhanças com situações que você está vivendo no presente. A grande questão é que você precisa aprender a questionar e treinar o seu cérebro agora para que ele possa reavaliar esses registros emocionais, se é adequado agora, na sua mente de adulto, aquela visão que você teve quando criança. Tem coisas que sim, outras que não. E eu quero dizer, na maioria das vezes, não. Porque a sua visão de criança, o seu entendimento de criança, tem muita coisa também que foi distorcida. Eu já tive muitas pessoas, eu tive uma oportunidade de lidar ao longo desses anos com várias pessoas que tinham uma visão distorcida de situações que viveram no passado em relação aos pais, em relação a amigos, a cuidadores, e que quando elas se deram conta, elas já estavam aí com 50, 60 anos de idade, que elas foram entender que tudo aquilo que a visão que elas tiveram não tinha mais validade. É outra perspectiva. Hoje você é um adulto, você enxerga as coisas diferente, mas o cérebro emocional, ele continua te dando aquela mesma informação. Então, você tem que usar o seu cérebro, o córtex pré-frontal, né, para poder analisar aquela situação, sair desse modo emocional e usar a sua habilidade cognitiva. Porque o detalhe é o seguinte, Pássaro. A nossa parte cognitiva do cérebro é que é responsável por resolver problemas complexos, controlar o comportamento e regular a emoção. Portanto, se você não avalia o que está sentindo, uma das maneiras que você faz é exatamente o seguinte: você tem que escrever o que você está sentindo, observar o que sempre desencadeia essa sua ansiedade. Porque muitas vezes é isso que acontece. A mensagem vem da emoção, que é um desencadeador,
Então, só para dar um exemplo, tinha uma jovem que ela sempre saía na rua e ela voltava muito ansiosa e tinha ataques de pânico. E eu comecei a perguntar para ela onde que ela estava, com quem ela conversou, o que que ela estava fazendo. E aí nós fomos começando a descobrir alguns padrões que aliciavam essa ansiedade nela. E é interessante, uma situação que tinha acontecido no passado, que ela não lembrava, e eu fazendo as perguntas, nós descobrimos que toda vez que ela ia, que ela saía, que estava fazendo algo, ela encontrava com alguém que remetia a uma situação do passado, e ela teve um insight que tinha alguma coisa errada, e aí ela resolveu conversar com um membro da família, e esse membro da família contou uma situação, e aí ela relembrou aquela situação, e o que que acontece? Toda vez que ela saía, aquela situação, ela encontrava com alguém que remetia a alguém que fez um mal, né? E é uma situação que estava no inconsciente, mas para o emocional, ele traz aquela emoção e você não sabe o que que é. Então, tem muitas coisas. Tem uma outra senhora que ela via para um local, ela se sentiu mal. Eu acho que deu uma travada de novo. Você consegue me ouvir? Voltou, né? Consigo, eu estou ouvindo. Uma senhora que me relatou que ela sempre, quando ela viajava para um determinado local, ela se sentia mal. E ela não sabia por quê. Então eu pedi que ela escrevesse o que que ela viu, com quem ela conversou, qual foi o momento exato que ela sentiu. Então, toda vez que ela viajava lá, ela começou a escrever. E aí, ela teve um insight. Eu digo, o que que você consegue lembrar? Ela lembrou de algo no passado que ela viu naquele local e que ela lembrou de uma situação que ela passou. E aí, com aquele insight, ela conseguiu descrever o que ela estava sentindo e ela descobriu que tinha relação com algo do passado. Então, muitas vezes, o que que acontece? Nós temos aí crenças que estão na nossa mente, que a gente sabe. Por exemplo, você diz assim, eu sou incompetente, eu não sou bom para nada, eu não vou conseguir, né? Eu não sou boa o suficiente, ninguém vai me amar, eu nunca vou poder me casar. Então, são coisas que às vezes você cria. Por exemplo, uma jovem, o pai saiu de casa, separou, né, da mãe, ela era pequena, e ela teve uma sensação de que, na mente dela, ela criou que o pai tinha saído de casa por culpa dela. E era uma criança, tipo 5 anos de idade. Mas, ao mesmo tempo, ela criou um sentimento de rejeição. E o pai tinha rejeitado. Apesar de que o problema não era com ela. Anos depois, quando ela foi namorar pela primeira vez, ela ficava sempre preocupada se aquele rapaz iria rejeitá-la. Como o relacionamento não deu certo, então ela já pensou, remetendo ao passado. Ah, meu pai me rejeitou. Esse meu namorado me rejeitou. Todo mundo agora vai me rejeitar. Então, essa crença foi fortalecida. Quer dizer, uma crença distorcida, depois uma situação real que aconteceu, que de repente você pode não dar certo com uma pessoa, mas pode dar com outra, e aí vai, né? Mas ela criou isso. Até o momento em que ela veio para a terapia, depois de muita conversa, ela conseguiu substituir essa crença negativa por uma crença potencializadora. Porque essa crença estava limitando ela de ter relacionamentos. Então ela evitava tudo e todo e qualquer relacionamento. Só que ao mesmo tempo ela se sentia mal, porque ela estava rejeitando os sentimentos que ela tinha, ela estava rejeitando o amor e estava se auto-sabotando, né? No momento de crise desse, por exemplo, vamos dizer que alguém perde o emprego. E aí ele começa, eu nunca mais vou arranjar emprego, eu perdi o emprego porque eu sou incompetente. E na verdade ele não perdeu porque é incompetente, mas perdeu porque a empresa não conseguia segurar os funcionários, porque com a quebradeira que nós estamos, mas a mente dele não consegue pensar que foi a pandemia. Não, foi minha incompetência. E essa crença vai fortalecendo. E isso vai afetando o emocional.
E isso vai trazendo sinais físicos. A pessoa ele começou a ficar ansioso, começou a suar, começou a... E aí, eu não sou bom para nada, eu não sou bom para isso. Então, a mente, o corpo e a emoção, tudo afetado. E aí, que aconteceu? Transtorno de ansiedade e logo em seguida vem a amiga da ansiedade, a depressão. E aí depois o que vem? O isolamento social das pessoas. E aí o que vem depois? Realmente a dificuldade de lidar com as situações que está passando no mundo. Então, nós temos que tomar muito cuidado exatamente com questionar os pensamentos, prestar atenção nas emoções e também manter um ambiente saudável dentro de casa, porque ajuda muito, tá? Ajuda demais. E não esquecer de uma coisa que as pessoas às vezes não levam, muita gente não leva a sério, que são os exercícios. A gente precisa se alongar todos os dias, fazer exercícios, por causa da endorfina, né? Que traz aquele prazer. Ajuda também na serotonina, né? Então isso ajuda muito. Alguém fez um comentário aqui? A Alessandra, Oh, a Alessandra, que está na Espanha, né? Ela falou que com essas grandes experiências e depoimento ajuda muitas pessoas. Somos cheios de crenças e com o seu trabalho ajuda muitas pessoas. Gratidão. isso, é verdade, exatamente. Então nós temos que aprender a trabalhar isso. Porque é o seguinte, como eu expliquei, o nosso cérebro emocional, ele desenvolve mais rápido. E o nosso cérebro pensante, ele demora mais. De acordo com a ciência, o cérebro pensante, a parte cognitiva, vai estar em meados dos 25 anos. E tem alguns que vai chegar aos 30. Então, você imagina, ó, enquanto isso, nossas memórias emocionais vêm desde a nossa infância, trabalhando e se armazenando, né? Por isso que a dificuldade do adolescente para controlar a raiva, controlar os impulsos, eles têm mais dificuldade. Por isso que é importante que um pai e uma mãe estejam próximos e, assim, sem muito julgamento, estando ali para ajudar ele, porque ele precisa desse outro humano fortalecendo e moldando o cérebro dele. Isso é muito importante. Conversar bastante, mas não se colocar de forma prepotente ou se colocar de forma com que você é superior, mas se colocar como alguém que está ali, ó, filho, eu estou aqui para te ajudar. Ah, se você sente que não quer falar há um tempo, deixa ele pensar. Quando você vai taxativamente já dando lições de moral, isso, lembre, ele vai receber tudo Só aquilo... afasta mais a pessoa, né? Afasta. Porque você vai estar dando força ao cérebro emocional. E quanto mais o cérebro emocional tem força, mais rejeitado ele se sente e mais impulsivo ele vai ficar. Porque em vez de você estar amenizando, você está piorando a situação. Então tem que ter conversa, tem que ter entendimento. Se ele não quer conversar agora, você diz, não, filho, tenha seu tempo. Quando você sentir que deve, venha, pode se abrir comigo, fica à vontade. Então não tem que dar as lições. Tenta primeiro ouvir, né? Depois você pode contar uma experiência sua, como você superou, mas depois que ele se acalmou e quando ele estiver pronto para compartilhar. Então isso ajuda muito nos relacionamentos e no equilíbrio emocional e mental. Só fazer uma comparação aqui. Você estava falando de uma forma como se fosse mãe, filhos, e às vezes a pessoa que está ouvindo a gente aqui, eu não tenho ninguém na família que passe por isso, eu não tenho um filho, não tenho um marido, não tenho... Mas às vezes você tem um amigo ou alguém do trabalho que você conhece que se, né, familiariza com isso. Eu acho assim, sabe, eu vou dar a minha opinião, eu fico doida de raiva quando eu vejo uma pessoa. Às vezes eu participo de alguns grupos que as pessoas escrevem lá da síndrome do pânico, da ansiedade, depressão. Aí vem uma pessoa e escreve assim: ah, isso é falta de Deus na sua vida. Ou então vem outro e fala assim: isso é frescura, né? Isso não tem, é o que você não tem o que fazer, arruma o que fazer que você... As pessoas pecam, sabe? Eu acho que tem pessoa, se você não entende do assunto, cala a boca, não fala nada. Porque é melhor você não falar para atrapalhar, né? Que nem você falou, espera a pessoa, entende a pessoa, aceita a pessoa, deixa no tempo dela.
Então, se você tem dificuldade em se familiarizar com esse problema, ou você busca conhecer, ou então não fala nada, porque você acaba atrapalhando. Você não ajuda nada. Perfeito, Pássaro. Então, vou pegar um gancho na sua fala e vou dar alguns exemplos agora, tirando um pouco da questão familiar e no trabalho. Então, veja bem, às vezes as pessoas podem pensar, você tem alguém que está com depressão, por exemplo, e o que é a depressão? É uma desregulação química, né? E a pessoa está ali, uma desregulação da dopamina e da serotonina. Dopamina, que é o neurotransmissor que nos dá o prazer de viver. É aquele prazer que você tem de sair, de fazer as coisas, de realizar os seus sonhos. E a serotonina está muito ligada ao seu humor, né? Se você está animado, se você está triste, se você está down, né? E nós realmente estamos vivendo em momentos de intolerância. Então, por exemplo, uma coisa que preste bem atenção, não faça isso com alguém que está com depressão. Chegar para ela e dizer assim, você tem que ser mais positivo, amigo. Você precisa pensar positivo. Olha, a pessoa que está com depressão, ela sabe que ela precisa pensar positivo. Ela sabe que ela precisa, se é uma pessoa religiosa, que ela precisa exercer a fé. Só que ela chegou num ponto que a desregulação química, que a situação a impede de chegar lá. Então, se você é um amigo e que você quer realmente ajudar, o que você tem que fazer é chegar lá, Pássaro, estou aqui. Se você quiser falar comigo, eu estou aqui. Se você quiser somente que eu te ouça, eu estou aqui. Se você quer um abraço, eu estou aqui. Então, às vezes, você vai lá só para dar um abraço. Às vezes, você vai lá só para ouvir. Ouvir, entendeu? Exatamente. Exatamente, só ouvir. A pessoa, às vezes, só quer falar. Ela não quer lições de moral. Ela não precisa de lições de moral. Ela está passando por um momento difícil em que ela não está. Aí, quando você chega e diz, você tem que ser mais positivo, você tem que ser... Ela sabe disso. Ela sabe, agora ela não está conseguindo. Então, se você quer ajudar... Mas esse não está conseguindo, é porque ela não consegue fazer ou é uma parte química que falta na pessoa que não dá esse estímulo? Existe uma desregulação química, existe também emocional, afeta o corpo e afeta também a mente. Então, ela está num ponto que, se você é um amigo, ela está precisando de abraço e está precisando de alguém que ouça e não está precisando de sermões. Aí, se ela está muito mal, precisa ir ao quê? O amigo fazendo isso vai ajudar muito mais. E depois, provavelmente, vai precisar de um profissional. Agora, se você tem um amigo que chega, te abraça, senta ali com você e diz, olha, estou aqui para o que você quiser. Deixa ela lá naquele momento dela. Daqui a pouco ela se acalma, vira para você. Não, eu quero compartilhar algo. Compartilha, você ouve. Entendeu? Porque muitas vezes o que acontece? A gente já vai pronto para dizer, eu vou conversar com a Pássaro, que ela precisa mudar esse comportamento dela, porque eu vou arrastar ela para tal lugar, ou isso e aquilo. Olha, com algumas pessoas pode até ser que funcione, dependendo, porque às vezes, por exemplo, não necessariamente ela está com depressão, ela está num momento depressivo por algo realmente que aconteceu ali, e você é um amigo e ela gosta de você, e você já está acostumado, pode ser que ela saia. Só que você não vai acontecer isso com todo mundo, né? Pessoas diferentes, situações diferentes. Na maioria dos casos, ela vai precisar de compreensão. Só lembrando que nós temos mais 5 minutos, porque o meu celular que tem um cronômetro descarregou, então eu estou aqui olhando para o horário para a gente não ter aquela interrupção que eu não suporto. Não sei se ainda tem esse negócio, faz tempo que eu não faço live, eu nem sei se ela fecha com 1 hora, nem sei como é que tá. Mas aí eu estou só avisando que eu acho que falta 5 minutos para a gente dar 1 hora de live, tá bom? Tá certo. Então é o seguinte, eu vou só frisar aqui, ó. Alguns inimigos da resiliência psicológica. Sentimento de culpa. Então, às vezes, a pessoa fica a vida inteira se lamentando oportunidades perdidas, fica se lamentando a vida inteira algo que disse ou algo que deixou de fazer. Outra coisa é
o evento aconteceu com você, uma situação negativa, e aí você fica com o pensamento, cria uma crença de que aquela situação vai afetar todos os aspectos da sua vida, ou que essa situação, esse problema vai durar para sempre. Então, outra coisa é guardar rancor, não ser grato, não saber perdoar. Porque uma coisa que eu sempre falo, perdoar não significa justificar o erro que a outra pessoa cometeu. Não significa, em termos psicológicos, perdoar significa tirar o sentimento de rancor de dentro de você, tirar aquele desejo de vingança com as próprias mãos, tirar aquele desejo de que muitas vezes as pessoas têm que o outro morra, ou que o outro se exploda, ou que tudo... Desejar o mal, né, para a pessoa. É tirar esses sentimentos negativos. Não é justificar o que a pessoa fez com você, ou não querer que a justiça, de forma legal e correta, aconteça. Não tem nada a ver. É tirar de si esses sentimentos negativos. Os sentimentos de gratidão também trazem emoções positivas e a sua situação mental, ela melhora. Uma outra coisa é, como eu falei antes, é o relacionamento dentro de casa. Faça de tudo para ter um bom relacionamento, porque o seu lar é o seu abrigo, é o local em que você deve se sentir mais confortável. E, finalmente, tome muito cuidado, nesse momento de pandemia, não ficar assistindo toda hora só desgraça, 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 Verdade. e ficar muito tempo no celular. Já está provado cientificamente que ficar vendo desgraça, muitas vezes na televisão, afeta a sua mente. O cérebro tem modificações. E o seu emocional, e você vai se auto-sabotar. Pessoal, falta 2 minutos para acabar. Só lembrando, gente, quem não segue a Conexão Litoral, que são amigos do Brito, pode seguir e vai ver alguns recados lá sobre a workshop. Quem já segue a Conexão, segue o Brito, porque olha, tem cada conteúdo incrível lá no IG dele que vale a pena você ter. Então, lembrando, dia 17, domingo, né? Vai ser, então, a workshop. 17 de janeiro, 17 horas, estarei eu, Dr. Carlos Machado e Leandro Souza no workshop, que vai ser muito bom, né? Equilíbrio mental em tempos de crise. Tá certo? E quem quiser saber mais, só chama ou a Conexão ou o Brito lá no direct, que ele passa o link, eu passo o link para que você possa entrar, possa se inscrever, possa conhecer um pouco mais. E através do e-mail psi.flaviobrito@gmail.com, você tem todas as informações e o link para pagamento. E é o valor promocional, tá? Somente R$ 199, com 3 profissionais altamente qualificados. Brito, suas considerações finais, antes que fecha tudo aqui, que já vai encerrar. Suas considerações finais, então, para a gente encerrar. Grande abraço a todos, nossos amigos aí em todas as partes do mundo, Europa, Nova Zelândia, Brasil, Estados Unidos e outros países aí. E obrigado, Pássaro, pelo convite. Grande abraço e que o nosso equilíbrio mental ele possa ser algo constante em nossas vidas. Grande abraço a todos aqui da Nova Zelândia. Forte, sinto o meu amor, o meu carinho e que possamos estar juntos aí nesse workshop no dia 17. Conto com vocês. Grande abraço. Obrigada, Brito. A Luci tem a Vilma em Manaus, a Jailson em Natal, a Alessandra na Espanha, algumas que mandaram, né, mensagens. Gente, muito obrigada a todos que estiveram com a gente nessa live. E mais informações, chama um da gente aí no direct, que a gente passa mais alguns detalhes. Brito, obrigada. Sucesso. Boa noite para vocês. Bom dia para mim. Tchau. Tchau, tchau.